Bom dia, crianças lindas do meu Senhor Jesus. Todos bem? Com certeza estão, porque estão todos guardados dentro de suas casas, debaixo das potentes mãos do nosso fiel e bom Mestre, o Senhor Jesus. Turma, vamos dar início hoje a mais uma história da nossa série A Vida e Obra de Jesus. Hoje, a história que eu trouxe para vocês se chama A Escolha dos Discípulos. Jesus, quando ele andou aqui por este mundo, ele escolheu 12 pessoas para que continuassem a pregação do Evangelho, para que continuassem falando dele quando ele voltasse lá para o céu para nos preparar lugar. Vamos conhecer quem são essas pessoas? Mas antes de iniciar, primeiro nós vamos fazer uma pequena oração. Então todo mundo fecha os olhinhos e abaixa a cabeça em respeito ao nosso bom mestre. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma semana de vitória. Muito obrigada por mais uma semana de vitória que se inicia hoje. Senhor Jesus, muito obrigada por mais uma história que nós estamos conhecendo a partir de agora. Muito obrigada pela tua presença conosco todos os dias, pois nós sabemos, meu Senhor Jesus, que contigo nós podemos todas as coisas. Senhor Jesus, te agradecemos por tua presença. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, turma? A escolha dos discípulos, vida e obra de Jesus. Certo dia, Jesus pregava às pessoas a palavra de Deus. Estando de pé no barco de Simão Pedro, Simão e seus amigos, pescadores como ele, não haviam conseguido pescar um peixinho sequer naquela noite. Ao terminar seu discurso, Jesus disse a Simão: "Vamos pescar! Lance as redes na água." "Mestre, eu e os outros pescadores trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, como você está ordenando, vou lançar as redes." Olha, Simão Pedro foi obediente. Quando as redes foram puxadas, Simão não pôde acreditar. "Oh, como pode ser? As redes estão repletas, ou seja, cheia de peixes." Os outros pescadores o ajudaram e logo todos os barcos estavam cheios de peixes. Que maravilha, pesca maravilhosa! Simão e os pescadores estavam radiantes de tanta felicidade, pois jamais haviam feito uma pesca como aquela. E tudo graças ao poder de Jesus, que lhes mostrara que nenhum esforço é em vão. Se a recompensa não aparece quando queremos, é porque ainda não é hora certa. Então a gente não pode desanimar, não é? Quando a gente quer muito alguma coisa, talvez ainda não foi chegada a hora. Temos que perseverar e continuar orando. Simão agradeceu a Jesus. "Mestre, obrigado por sua ajuda. Não acreditava que fosse possível pescar tantos peixes. Mas, por favor, Senhor, eu não mereço tanta bondade, pois sou um pescador." Então Jesus disse: "Simão, de agora em diante você será um pescador de homens." Ou seja, você será um discípulo meu. Olha que missão linda que Jesus está dando para Simão. Assim como Simão, André, seu irmão, uniu-se a Jesus. "Senhor, Senhor, também desejo segui-lo", disse André, tomando a decisão de abandonar a vida de pescador. Pouco a pouco, durante suas pregações, Jesus foi juntando mais discípulos. Escolheu ao todo 12, que foram chamados de apóstolos: Simão Pedro e André,
que eram irmãos: Tiago e João, filhos de Zebedeu, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas e mais um, Mateus. Olha só, 12 no total. Olha o restante aqui, turma. Mateus, antes de se tornar discípulo de Jesus, era, na verdade, um cobrador de impostos. Um dia, ele fez um convite a Jesus. Meu Senhor, gostaria que hoje fosse comer em minha casa. Ficarei muito feliz com isso. Jesus prontamente aceitou o convite e foi até lá. Os fariseus, que eram homens religiosos, perguntaram aos discípulos: por que Jesus come na casa de um pecador como Mateus? O que será que ele vai responder, turma? Vamos ver. Jesus ouviu e respondeu aos fariseus: venho em casa de pecadores, pois os justos já conhecem a palavra de Deus, assim como o médico trata os doentes, pois aqueles que estão saudáveis não precisam de médico. Olha que bela resposta de Jesus. Ele veio para os pecadores, para salvá-los. E Mateus passou então a segui-lo. Em outra ocasião, alguns fariseus e escribas foram até Jesus para interrogá-lo. Eles fizeram várias perguntas. Como eles seguiam todas as tradições dos judeus, achavam estranho e pecaminoso o fato de seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. O que será que Jesus vai responder com essa pergunta? Vamos lá. Além das mãos, deviam ser lavados os copos, os jarros, os vasos e tudo mais. Por isso, perguntaram a Jesus: por que seus discípulos comem com mãos impuras? Olha, Jesus sentado lá, pronto para responder. Vejamos qual foi a resposta de Jesus. Porque nada que entra no corpo dos homens os contamina. Assim, a impureza das mãos não torna impura a alma dos homens, mas sim o que sai de seus corações pelas suas bocas. Ou seja, Jesus quis dizer que o que contamina o homem são as más intenções, aquilo que está no coração e sai pela boca. Olha que resposta do nosso bom mestre. Continuemos. Com bondade e paciência, Jesus respondia todas as perguntas que os fariseus e os escribas lhe faziam, até que eles ficaram sem palavras, pois não sabiam mais como pegá-lo. E os discípulos de Jesus, eles davam muita risada disso, porque os fariseus, eles pensaram que eles iam pegar Jesus com alguma pergunta, achando que Jesus não ia saber responder. Imagina só se o nosso fiel e bom mestre ia ficar sem resposta para alguma coisa. Nunca, né, turma? Olha só. Certa vez, um fariseu perguntou a Jesus: qual é o maior mandamento? Amar a Deus de todo o coração e alma, respondeu. E acrescentou: o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? Ironizou um sacerdote. Ele perguntou: e quem é esse próximo que eu tenho que amar? Olha a resposta do Senhor Jesus. Jesus então contou-lhe uma parábola, ou seja, uma história. Olha só, um homem foi assaltado e os ladrões bateram tanto nele até ele cair quase morto. Passou por ali um sacerdote e em seguida um levita, mas nenhum deles fizeram nada pelo homem que estava caído. Depois passou um samaritano. Este, vendo o homem caído no chão, ele chegou pertinho, cuidou de suas feridas,
levou-o a uma hospedaria, onde deixou dinheiro com o dono para que nada faltasse àquele pobre homem. Aí Jesus perguntou: qual dos três foi o próximo do homem assaltado? Vamos ver se eles entenderam. Os judeus não gostavam dos samaritanos, pois eles eram estrangeiros. Mesmo assim, os fariseus, que eram judeus, tiveram de dizer a verdade e responderam: o samaritano, lógico, pois amem ao próximo como a si mesmo, concluiu Jesus. Olha que belíssima história Jesus contou para explicar estes dois mandamentos: amar o Senhor com toda a sua alma, não é? Com toda a sua força, e o próximo como a si mesmo. E olha a mensagem bíblica que o Senhor Jesus deixou escrito para a gente lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 27. Ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Alguém aqui se odeia, se maltrata? Não, né, turma? Todo mundo aqui se ama e se cuida, não é? Então, nós temos que amar o nosso próximo, que são os nossos familiares, que são os nossos colegas da escola, que são os nossos vizinhos, aquelas pessoas que nos atendem nos comércios, não é? Aquela pessoa que simplesmente a gente encontra na rua. Todas as pessoas são o nosso próximo. Então, nós temos que amar todas as pessoas como nós amamos a nós mesmos, porque nós nos amamos e cuidamos de nós. Então, temos que amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas não se esqueçam que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma, ou seja, com toda a sua força. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Turma, espero que vocês tenham gostado demais dessa história sobre a escolha dos discípulos, certo? E antes de terminar essa bela história, vamos fazer uma oração em respeito ao nosso Pai. Fechem os olhinhos e abaixem a cabeça. Senhor Jesus, obrigada por mais essa belíssima história. Obrigada por abrir o nosso entendimento. Obrigada por estar sempre ao nosso lado e obrigada por nos ensinar através de histórias, através das escrituras, através da criação. Obrigada pelo teu amor, Pai, que nós nunca seremos merecedores, mas generosamente o Senhor derrama sobre nós todos os dias o teu olhar de misericórdia, o teu cuidado para conosco. Senhor Jesus, mais uma vez obrigada pelo que nós temos de mais precioso nessa vida, que é a tua santa presença conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, e fique sempre conosco. É o que te pedimos e te agradecemos no teu santo e glorioso nome. Amém. Crianças, até a próxima história, dando continuidade à vida e obra do Senhor Jesus. Até a próxima, crianças bonitas.